O que fazer quando não saber o que fazer? Hello, Beauty! Seja muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast, que eu sou o quê? Pouco assídua. Me perdoem, gente, tenho o ego aberto. E pra mim, ser tão assídua aqui é um desafio. Mas quero muito descondicionar isso e ser mais constante aqui pra vocês. O tema, até anotei aqui, enfim, foi... A minha inspiração veio a partir de um vídeo que eu vi de uma psicóloga, eu esqueci o nome dela, mas vou deixar aqui embaixo para vocês assistirem o vídeo, que ela fala sobre isso, né? O que fazer quando não saber o que fazer? O que fazer quando a gente está se sentindo perdida e não existe algo claro e concreto do nosso próximo passo? Há mais ou menos 2 anos eu comecei a enfrentar o meu retorno de Saturno. Para você que não sabe, Saturno é o planeta que fala sobre responsabilidade, ele rege os nossos ossos, o nosso corpo. E quando ele retorna para o seu Sol, né, depois de mais ou menos aí 27, 28, 29 anos, ele começa a te questionar várias coisas. Então as pessoas podem ter alguns questionamentos sobre vida, relacionamento, cidade, país, vai casar, não vai casar, vai ter filho, enfim, que é aquela crise dos 30 anos. Há mais ou menos 1 ano também eu fiz o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, né, onde eu falava sobre um desafio de 180 dias, e reassistindo ele eu percebi que eu me questionava. Ele já era o meu retorno de Saturno, né, gente? E durante aquele período eu tentei resolver a minha vida e até a minha clareza mental de acordo com um processo muito mental, racional e lógico, onde eu ficava com o mesmo nível de consciência ali tentando resolver o problema. Só que Einstein já fala sobre isso, né? Você não resolve o problema com o mesmo nível de consciência de quem o criou. Você precisa se transformar, criar as movimentações para você alcançar um novo nível de consciência para que você resolva o problema. Diante desse 1 ano que eu estava enfrentando o meu retorno de Saturno, uma ferramenta chegou na minha vida, chamada desenho humano, né? Voltou, na verdade, porque eu já tinha tido contato com a ferramenta. E foi então que eu tenho, inclusive, coisas para te trazer para quando você estiver perdida, se for esse momento agora, você ter um próximo passo. Porque fomos muito condicionadas a tomar decisões mentais, sempre buscando aquilo que nos beneficia, aquilo que a gente vai sair bem-sucedida ou que vai dar muito certo, muita certeza. Só que se tem uma coisa que eu tenho tomado cada vez mais consciência, é que o tempo do universo é o tempo do universo. E a gente está tentando acelerar tudo. Já perceberam? Aceleramos os áudios, os vídeos, aceleramos o pedido de uma comida, porque tá demorando. Tá demorando 30 minutos, 40 minutos, enfim, meu Deus, cadê a comida? Só que a gente não consegue acelerar o tempo da vida. Para pensar comigo. Uma gestação precisa acontecer, em sua grande maioria, de forma saudável para a mãe e para a criança em 9 meses. Nada que essa mãe fizer vai acelerar esse processo. O que ela precisa fazer? Relaxar e confiar no tempo divino. Confiar no tempo divino que está criando esse ser, que está formando os órgãos, afinal, não depende dela. E quanto que a gente tem de dificuldade de confiar nos movimentos da vida, né? A gente vai dormir, não sabe se vai acordar, mas confia na vida que a gente vai acordar. Nos alimentamos, comemos um alimento e confiamos na vida, no universo, em Deus, enfim, que esse alimento será digerido. Confiamos em um motorista de Uber que vai me pegar aqui e vai me deixar em outro destino. Mas por que eu não confio no tempo do universo, da clareza e do que é correto para mim chegar? Por que a gente tem essa dificuldade? Porque vivemos em uma sociedade muito acelerada. E é exatamente isso que eu quero trazer para vocês aqui. Essa nossa ânsia por respostas, ela advém de um estado de sobrevivência. E quando a gente fala sobre sobrevivência, esqueça a manifestação. Você não manifesta a partir desse estado de luta ou fuga, desse estado de desespero, dessa falta de paciência para compreender o processo. E quando a gente não sabe o que a gente vai fazer, qual é o nosso próximo passo, eu compreendo que talvez aí do outro lado você esteja passando por um processo muito difícil. Eu não tô falando de um local super privilegiado, eu também passei muitos perrengues na minha vida, mas eu falo de um processo que é importante a gente se apegar e colocar o meu sol aqui no Portal 55 para você, que é o confiar.
no divino, o confiar no universo. Eu sei que essa estrutura de mundo, ela nos faz duvidar do tempo divino, mas é por conta do tempo divino que essa estrutura também existe, essa terra existe, girando em torno de si própria, no meio de um espaço que não cai, gente. E eu quero muito trazer para você essa questão de que não vai ser com os teus olhos lógicos, estruturados, que você vai ter uma consciência maior para te trazer uma clareza do que você deve fazer ao estar se sentindo perdida. Vai ser exatamente na confiança no divino, no invisível. Até porque é ali que mora o livre-arbítrio. Se você acha que você tem livre-arbítrio e você espera coisas materiais que te comprovem que isso existe, que tal coisa existe, desculpa, mas você não tem livre-arbítrio. Você vive uma vida condicionada. O que é um condicionamento? Tem que, você deveria, o que a cultura diz que é verdade. E toda verdade é muito relativa, né? O que pode ser verdade pra você pode não ser pra mim. E quando a gente traz essa questão de, eu sei como é, inclusive, se sentir perdido, eu já me senti muitas vezes. Eu acho que para o ser humano, inclusive, é algo que a gente talvez não se sinta mais quando a gente chegar no processo de iluminação, tá com Deus, com o universo, enfim, o que você acredita aí do outro lado também. Mas eu tenho duas coisas para te trazer que podem facilitar a tua vida e o teu processo de clareza sutil, não mental, para te acompanhar nesse processo. Primeiro de tudo é a gente compreender o tempo, tá? Porque a gente tá muito vinculada a essa cultura do barulho. A gente não sabe lidar com o silêncio. Minha comida ficou pronta. A gente não sabe confiar no silêncio. Aqui na cultura ocidental é barulho o tempo inteiro. Quando há silêncio, a gente estranha. Só que essa busca de coisas excêntricas a nós, informações excêntricas a nós, não nos faz estar em conexão com o sutil, com o divino. Faz com que a gente esteja sempre ali, meu Deus, eu preciso de uma coisa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, não dá. É como se você estivesse tentando se tornar dono do tempo divino. E sinto te dizer, você vive abaixo de leis. Se eu pego esse microfone aqui agora, ele cai. Jogo aqui, ele cai. Lei da gravidade. Enquanto você trabalhar na resistência, as coisas não acontecem. Enquanto você não relaxar, as coisas não acontecem para você. Enquanto também você não criar a movimentação, as coisas não acontecem também. Enquanto você não imaginar, as coisas também não acontecem. Então é um processo que ele é muito simples e ao mesmo tempo desafiador, afinal de contas, o discurso da sociedade é faz, acontece, vai lá, dá um jeito, enfim. Não descanse, não durma. Você não pode, enfim. Todo esse processo aí que você já sabe do que eu tô falando. Só que é no silêncio que a verdade se revela, né? O silêncio, ele é pra alma, gente. Pro espírito, pro sutil. Assim como o alimento é pro corpo físico. Então, nós precisamos começar a aprender a lidar com o silêncio. O estado meditativo que muita gente fala, enfim, ele não é sentar e ficar igual um guru, né? É você aprender a lidar com o tédio. Porque muitas das nossas buscas da vida, que a gente fica, quero dinheiro, eu 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 quero dinheiro, né? Fala de dinheiro, você vende algum produto. Tanto é que, o marketing, 6 em 7, vende. Tem que lá, dinheiro, vende. Fatura, vende. Só que o universo, ele não te entrega o dinheiro. Ele te entrega ideias para você fazer dinheiro. Ideias compatíveis com aquilo que você é ou veio movimentar nesse mundo. Só que essas ideias, por que no banheiro, quando você tá tomando banho, ou até mesmo dirigindo ali, até mais no banho, você tem insights? Porque é o único momento que você está em silêncio. E muita gente, inclusive, agora cola, né? O celular no trem do banheiro pra ficar vendo alguma coisa. Como que o sutil se comunica com você? Se o tempo todo você está com seus olhos abertos para o mundo material. Porque para que você se conecte com a sua intuição, com o seu divino, com tudo isso dentro de você, você precisa fechar os seus olhos e olhar para dentro. Porque as respostas estão dentro de nós. Existem ferramentas? Claro. Mas existe um Deus
dentro de nós. Existe uma centelha divina que está dentro de você. E talvez você tenha se esquecido disso. Quando eu falo de ferramenta prática, tá? Para que você se alinhe e se conecte com o divino, existe algo que você pode fazer e colocar em prática hoje. Tem um físico chamado Jean-Pierre Mallet que desenvolveu um estudo de duplo quântico, onde existe em uma dimensão, né, em um outro espaço e tempo, uma versão sua que já viveu passado, presente e futuro e que ela tá mais avançada que você e que eu aqui agora. Só que você consegue ter acesso a ela. Você consegue ter acesso a ela. E quando você vai dormir, quando você está entrando ali no estado de sono e quando você relaxa. Então a prática é a seguinte, você faz um comando pro teu duplo quântico antes de você dormir, pedindo a resolução de alguma questão sua, alguma clareza, sempre considerando a harmonia do universo. Toda e qualquer manifestação que você tenha vontade de fazer, executar na tua vida, sempre peça em harmonia. A natureza tem harmonia, tudo na natureza tem harmonia. As estações do ano, enfim, acontecem por conta da harmonia. Então, quando você for pedir esse direcionamento antes de você dormir, peça com harmonia para o seu duplo quântico. No dia seguinte, quando você acordar, note. Não respostas rápidas e muito de mão beijada, mas observe aquilo que se repete, os sinais, uma conversa que chega, o que uma pessoa falou, uma ideia que veio no banho, um insight, algo que veio para você. Ali é teu duplo se comunicando contigo. Outra ferramenta que você pode utilizar também é utilizando a tua estratégia e a tua autoridade do teu mapa de Human Design. Se você é uma geradora, observe o que a vida traz para você. Porque a vida está conversando contigo o tempo inteiro, amiga. O tempo inteiro a tua vida, o universo, ele está te oferecendo coisas. Porque tua aura é magnética. Com tua autoridade emocional, como é que você se sente em relação a isso? Se é sacral, o corpo expande ou contrai? Se você é projetora, onde está tendo reconhecimento? Onde está rolando os convites? Se a tua autoridade é esplênica, teu corpo também se sente confortável com isso? Se você é uma manifestadora, o que você está sentindo de foguinho interno aí dentro de ti? Que te traz esses movimentos? Essa intuição de quero trazer algo para o mundo? Essa rapidez? Essa incorporação do poder pessoal de líder? Se você é uma geradora manifestante, cadê os movimentos? Crie movimentos, onde está o prazer da tua vida? Então, essas ferramentas, né, tem a parte do duplo quântico, tem o Human Design, mas para que isso tudo chegue na sua vida, você precisa aprender a ouvir o silêncio. E eu sei que pode ser desafiador, afinal de contas, eu sou uma pessoa muito acelerada. Eu sou uma geradora manifestante. Mas eu aprendi a ouvir o silêncio. Eu aprendi a ouvir a minha voz interior, porque era tanto barulho externo. Tanto que me levavam sempre para lugares não muito agradáveis, questionáveis e até mesmo, a depender do caso, destrutivos para mim mesma. Se conecte com teu duplo, com tua autoridade. Se você não sabe, inclusive, tua estratégia, tua autoridade, teu tipo energético, vou deixar o link aqui embaixo para você fazer o teu mapa de forma gratuita, para você receber no teu WhatsApp o teu mapa. E te convido também, né? Eu tenho uma comunidade onde eu falo mais profundamente sobre duplo quântico, como fazer de uma forma correta os comandos, como compreender com mais profundidade o teu tipo, tua estratégia, autoridade, canais, centros definidos e indefinidos. Eu tenho tanto a comunidade quanto os atendimentos individuais e também mentorias de negócio, caso esse seja teu momento de transição ou até mesmo precisando de um direcionamento mais específico. Eu espero que esse vídeo chegue para você no momento correto e que você se abra para confiar novamente no divino, porque ele confiou quando você veio para cá. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se fez sentido, se tocou você aí do outro lado. Te vejo uma próxima. E não esqueça de curtir também, comentar e afins. Universo, como pode melhorar?
Um beijo, até a próxima.